Ministério Evangelho de Poder, uma casa apostólica movendo-se em adoração, intercessão e palavra profética. Uma casa profética gerando filhos espirituais que estão manifestando o reino de Deus na terra. Mateus, capítulo de número 20. Hoje nós vamos descobrir se nós temos vinho ou se nós temos vinagre. O que deram para o nosso Messias quando estava no madeiro? Deram vinagre, deram azedume, deu para ele beber o que? Vinagre. Mateus capítulo de número 20, nós vamos ler sobre a parábola dos trabalhadores. A parábola daqueles que se dispuseram e propuseram, amém? Deixa ela assim. Aqueles que propuseram e a receber o que? Um chamado do Eterno. Mateus capítulo 20, já abriu? Vamos lá. O reino dos céus é como um fazendeiro que saiu ao nascer do sol para contratar trabalhadores para a sua vinha. Verso 2. Ele combinou o pagamento de 1 denário, ou seja, o valor normal de um dia de trabalho, e mandou os trabalhadores para a vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros homens que não iam fazer nada também na praça. E ele lhes disse: vão vocês também para a vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Por volta do meio-dia, outra vez, às 3 horas da tarde, ele fez a mesma coisa. Cerca de 1 hora antes do pôr do sol, ele saiu e encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhe perguntou: por que vocês estiveram aqui sem fazer nada o dia inteiro? E eles disseram: porque ninguém nos contratou. Vocês também. Ele lhes disse: trabalhem lá na vinha, vá para a vinha. Quando anoiteceu, o dono da vinha disse ao capataz: chame os trabalhadores e lhes pague o salário devido. Comece pelos últimos contratados e termine pelos primeiros. Os trabalhadores que vieram cerca de 1 hora antes do pôr do sol receberam cada um denário. Por isso, os trabalhadores que vieram antes esperavam receber mais. Entretanto, cada um deles recebeu apenas 1 denário. Quando receberam o pagamento, começaram a se queixar do fazendeiro. Os que vieram por últimos trabalharam apenas por 1 hora, ao passo que nós suportamos o trabalho pesado sobre o sol quente. Entretanto, o Senhor colocou no mesmo nível que nós. Mas ele respondeu a um deles: ei, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar hoje por 1 denário? Agora vá, receba seu pagamento e vá. Eu escolhi dar aos que vieram por último a mesma quantia que lhes dou. Não tenho o direito de fazer o que quiser com o que me pertence? Ou você está com inveja da minha generosidade? Dessa forma, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão... Vamos de novo? Dessa forma, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Tudo certo aí, Ju? Tá? Querido, nós não temos o direito de reclamar do que não recebemos ou do que recebemos. Amém? Nós não temos o direito de chegar diante da presença do Deus de Israel e reclamar com aquilo que Ele acordou, com aquilo que Ele projetou, e nós não temos o direito algum. Hoje eu vou controlar aqui as imagens comigo. Nós não temos o direito algum, preste bem atenção nisso.
Nós não temos o direito algum de reclamarmos com aquilo que o outro recebe ou com aquilo que nós recebemos. Eu quero começar a falar uma coisa para você. Você leu com certeza essa parábola já mais de uma vez. Havia trabalhadores que trabalharam o dia inteiro, resumindo. Haviam trabalhadores que trabalharam o dia inteiro e receberam o mesmo que trabalhou aqueles que trabalharam apenas 1 hora. Nós estamos em um tempo de sociedade moral, cívica, social e espiritual, em que nós temos a mania e a burrice de cobrar aquilo que não é de nosso direito. O nosso direito é entender qual é e como é que foi acordado um tipo de trabalho. Eu quero que você pare e pense. Você tem um trabalho no reino do Abba. Você tem um trabalho no reino do Eterno. Você tem um trabalho que você faz para Cristo. Você não pode, em hipótese alguma, reclamar e murmurar com aquilo que está sendo o seu pagamento no final do dia. Você não pode murmurar porque aquele ganha mais e trabalhou menos, ou porque aquele trabalhou pouco e ganhou muito mais do que você. Você tem que olhar para aquilo que está na tua mão e assumir a proposta. O que o rei, o fazendeiro, disse para aquele que reclamou? Ei, amigo, eu não faço o que eu quero com aquilo que é meu. Eu faço o que eu quero com aquilo que é meu. Existe algumas coisas que a sociedade pós-moderna, com a necessidade de autoafirmação, preste atenção nisso, você e eu não podemos estar baseado a nossa vida e a nossa gratificação ou o nosso murmúrio em cima daquilo que a sociedade pós-moderna entende como gratificação para aquilo que é seu trabalho. Você percebe que um trabalhou o dia inteiro debaixo de sol, um deu a cara a tapa, um abriu as portas das primeiras coisas, enquanto o último chegou, trabalhou apenas 1 hora e ganhou o mesmo salário. Preste bem atenção numa coisa: quem verdadeiramente, não seja hipócrita, quem verdadeiramente agiria como esses homens agiram aqui e reclamaria para o fazendeiro? Por quê? Por quê? Por que você reclamaria? Porque quando nossos olhos, preste bem atenção, quando nossos olhos está para a meritocracia horizontal, grave isso, quando os nossos olhos está para a meritocracia horizontal, nós vamos murmurar e reclamar que eu trabalhei menos, eu trabalhei mais e ganhei igual àquele que trabalhou menos. Mas quando a meritocracia, ou seja, aquilo que você ganha por mérito, a meritocracia está no âmbito vertical, você entende que todos é digno da mesma graça, que você não é mais e nem menos daquele que chegou por último. A visão humana e humanística é o quê? Hoje eu vi uma frase bem legal, não vou citar nomes, porque eu estou gravando, mas era assim: o camarada acorda 5h59, 6h01, 4h59 para ouvir a aula do coaching, mas ele não para 5 minutos para ouvir a aula do Big Coaching, fazendo alusão à palavra do Senhor. Não sei se você sabe, mas tem vários coachings profissionais que faz o povo acordar às 5h59, porque ele começa uma aula gratuita na internet às 6 horas da manhã. Aí o camarada lá, e é assim, 15 mil pessoas que está numa live, às 6 horas da manhã. Então o cara programou a vida dele, não está errado. O cara programou a vida dele, acordou 4 da manhã, tomou banho lá para entrar na live, e tem 15 mil pessoas que estão, decidiram vencer na vida, e agora o mérito deles, eles querem vencer, não está nada de errado nisso. Mas quando o Senhor, o nosso Deus, nos acorda às 4 da manhã, a gente reclama
porque nós temos que trabalhar às 6, porque nós temos que entrar no emprego às 8. E nós não ouvimos. Então, preste atenção, por que eu estou falando isso? Quando a nossa meritocracia, a visão do mérito, ela é humana, eu olho para você e penso assim: eu fiz mais do que você, então eu mereço mais do que você. Quando a minha visão é aqui, eu olho para você e falo: bom, mas você não estudou o que eu estudei, então eu tenho que ganhar mais do que você. Quando eu olho por aqui, aí a gente vai para os âmbitos de ordem social. Bom, homem ganha mais do que mulher, mesmo fazendo um trabalho menor ou pior, não sei. Mas homem ganha mais do que... Por quê? Porque é homem. Quando a nossa visão, ela é racional, ela é carnal, ela é animalesca e ela é horizontal, eu olho para você e o mundo corporativo vai olhar o seu currículo e vai dizer: olha, essa pessoa merece tanto. Agora, o que o Yeshua está querendo falar aqui é: olha, eu chamei um monte de gente para trabalhar desde o primórdio. Aí a gente vai para o quê? Grava, deixa aí preparado essa palavra. Vai lá para Isaías, capítulo de número 5. E você vai ver o que de fato o Mashiach está querendo dizer nessa parábola. Ele está falando com um povo de Israel, ele está falando com as pessoas, e ele não está falando de meritocracia racional, ele está falando de méritos que vêm do Pai, ele está falando de mérito que vem do céu, ele está falando de mérito que vem do alto. Amém? Está falando sobretudo sobre aqueles que vão trabalhar para a vinha. Isaías capítulo de número 5, verso 1 diz: quero cantar uma canção para quem eu amo. Achou aí? Quero cantar uma canção para quem eu amo, uma canção sobre o meu amado e sobre sua vinha. Meu amado possuía uma vinha e em uma colina muito fértil, retirou-se delas pedras e a limpou, plantou nelas vinhas mais escolhidas, construiu uma torre de vigia no meio dela, e entalhou na pedra uma prensa de uva, um lagar. Esperava que ela produzisse uvas boas, mas ela produziu apenas uvas bravas e uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e povo de Judá, julgue entre mim e minha vinha. O que mais eu poderia fazer? Quem está falando aqui é o Senhor, Adonai Elohim. O que eu poderia fazer por minha vinha que já não tenha feito por ela? Então por que quando eu esperava uvas boas, ela produziu uvas bravas e uvas azedas? Agora venham, eu direi o que farei com a minha vinha. Removerei sua cerca e suas uvas serão comidas, quebrarei seu cercado e suas vinhas serão pisoteadas. Eu a desolarei e ela não mais será podada nem cavada, mas será coberta de ervas daninhas e espinhos. Também ordenarei às nuvens que não deixem cair chuva sobre ela. Eis que a vinha de Adonai Tsevaô é a casa de Israel. Sabe que vinha era essa que o Mashiach estava falando? Era a própria nação de Israel. Então, olha na tela para você acompanhar comigo. Quem é? Vamos entender mais sobre a vinha aí, ó. Quem é a primeira vinha? A primeira vinha é Israel, que foi escolhida, foi separada, foi amada. Quando Moisés está lá para receber a Torá, o povo escolhido, preste atenção, o povo escolhido. Ah, mas por que, apóstolo? Porque ele quis. Não queira discutir isso. O povo escolhido não foi os alemães, os brasileiros, os mexicanos. O povo escolhido foi os hebreus. Ponto. A primeira vinha escolhida para trabalhar na terra foi quem? Israel. Você compreende isso? Os primeiros trabalhadores que foram chamados lá, olha só, os primeiros trabalhadores de manhã que foram contratados, o que a Bíblia diz lá? Eu fiz um contrato com você. Com quem é que o trabalhador fez um contrato, irmão? Não foi com aqueles que começaram a trabalhar às 9, não foi com aqueles que começaram a trabalhar ao meio-dia, não foi com aqueles que começaram a trabalhar às 3, não foi com os que começaram a trabalhar às 5. Quem fez e recebeu um contrato do fazendeiro foi os que começaram a trabalhar no raiar do sol, no dia, na hora da manhã.
Quem é esse povo? Quem é esse povo que sobe, é convocado para o monte e recebe um contrato? Que contrato é esse? Torá, não é Bíblia. A Bíblia é um compêndio de outros livros. Qual é o contrato do fazendeiro? Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Aquilo aonde o fogo cai em cima do Monte Sinai, o monte acende e agora tem um contrato com os trabalhadores. Quando você está debaixo de um contrato, preste atenção, por muito tempo, muitas pessoas ainda pregam algumas, que a igreja é a substituição de Israel. Esta teologia está enganada. A igreja não é substituição de Israel. O primeiro povo quem foi e recebeu um contrato foi Israel. Quem de vocês acharam por muito tempo que a igreja substituiu Israel na terra? Por favor. Essa teologia está errada. Essa teologia não é a palavra de Deus. Eu também aprendi assim, lá nos primórdios quando eu era criança. A teologia da substituição, de que a igreja substitui Israel na terra, não está correta. Os primeiros trabalhadores que receberam um contrato com o Pai foram os judeus, ou seja, os hebreus naquela época. Nós não podemos, preste atenção, esses mesmos que recebem um nível de emanação de luz violenta, preste atenção numa coisa que eu vou dizer aqui, ó. Todo segredo, se você pegar os prêmios nobres, a grande maioria dos vencedores são quem? Judeus. Por quê? O contrato do céu para a terra, o contrato de revelar aquilo que o céu está falando, não foi com os trabalhadores das 3 da tarde. Foram com aqueles que começaram a trabalhar de manhã. Quem é que começou a trabalhar de manhã? Hebreus, o povo de Israel. Ok? Então este povo tem um contrato com Deus. Então a emanação de luz, você vê aqui na mesa da vinha que nós fizemos aqui, você vê a menorá. A menorá é um exemplo do quê? De que a luz nunca pode apagar. A luz estava dentro do altar. Então a luz de Deus com os israelitas, com os hebreus, com os judeus de hoje, é uma luz ininterrupta. Por quê? Porque há um contrato do trabalhador com eles. E ponto. Só que a Bíblia continua dizendo que havia alguns que estavam sem fazer nada no meio da praça. É aí que entra o quê? Olha só, irmão, preste bem atenção. Quando a nossa teologia antiga dizia que a igreja era a substituição de Israel, o que eu estava falando no mundo do espírito? Aqueles que receberam contrato nos primórdios não vale nada. Agora eu chego e assumo toda a responsabilidade. Agora eu chego e as promessas são apenas para mim. Afinal de contas, Israel abandonou o Senhor. Mas não. O que você está lendo aqui em Isaías? Leia de novo comigo, leia aí, ó. Quero cantar uma canção para o meu amado, uma canção sobre a minha vinha. Meu amado possuía uma vinha em uma colina muito fértil. Quem é essa colina fértil? Quem é essa colina fértil? Ele tinha uma colina fértil. Quem era essa colina fértil? Eu! Entenda que essa palavra é o espírito de Adonai. Aqui é o profeta profetizando, ok? Não havia manifestação de Aruach, não havia manifestação do Espírito Santo. Era a própria palavra do Senhor. O Espírito descia, ele dava uma inspiração, o profeta profetizava como se a boca do Senhor falou. Então olha aí, ó. Meu amado possuía uma vinha muito fértil. Quem era essa vinha fértil? Você, hoje, vamos traduzir para cá. Nós somos essa vinha fértil. Ok? Amém, então segura lá. Eu quero ver se até no final esse amém vai estar sustentado. Porque entenda que Yeshua está fazendo uma parábola, ensinando por alegoria, e toda a parábola por detrás dela tem um segredo não revelado. Ok? Então tem um segredo. Por que ele está falando de vinha? Por que ele está falando de trabalhador? Vamos lá, continua. Retirou-se delas pedras e limpou, plantou nelas as vinhas mais escolhidas. Ou seja, você era podre, eu e você éramos podre. Ele veio, retirou, limpou e plantou em nós o que mais belo existia.
Continua. Construiu uma torre em vigia no seu meio e entalhou na pedra uma prensa de uva. Ou seja, olha aqui, dentro de nós, além do Espírito hoje, construir uma torre de vigia, ou seja, alertar você das coisas, dentro de nós, olha, dentro de nós, não é externo, dentro de nós há um lugar para que essa vinha produza. Sexta-feira eu falei de restauração de altar. Domingo nós falamos sobre multiplicação do azeite. E hoje eu estou falando sobre a vinha que produz. Se você não restaura o altar, o lagar aqui dentro que constrói você não está pronto. Lagar é um vale, eu vou falar daqui a pouco. Lagar é um vale. Lagar imagina, é para baixo. Aonde a uva vai ser pisada. Aonde Gideão estava lá malhando trigo no lagar. Ou seja, Gideão estava malhando trigo no vale, que não era nem um lugar de malhar trigo. Mas ele encontrou um lugar para se esconder. Ou seja, o lagar é um lugar escondido. O lagar é um lugar onde ninguém vê a uva sendo amassada. Você vê o vinho, você vê o suco, você vê o vinagre, mas você não vê o vinho. Você não vê a uva sendo esmagada. Continua. Agora, e entalhou uma prensa de uvas. E esperava que ela produzisse uva boa, mas ela só produziu uva brava e azeda. Acho que está muito explicativo aqui. Vamos continuar lendo. Agora, habitantes de Jerusalém e povo de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. O que mais eu poderia fazer por minha vinha que eu já não tenho feito? Então, por que quando eu esperava uvas boas, ela produziu uva amarga? Por que eu esperava? Olha aí, Israel agora é amado. Vamos para a história. Israel é amado, é escolhido, é preservado, é instituído. Levanta-se profetas, torres de vigia. Levanta-se profeta fala em nome do Senhor. E agora espera que Israel produza uva boa. Espera que Israel produza frutos bons. Mas ela produz o quê? Uva azeda, uva amarga, uva brava. Ninguém come uva brava. Lembra, Israel não substitui a igreja, aliás, a igreja não substitui Israel, mas a igreja, ok? A igreja, a unidade, o povo congregacional está alocado com Israel espiritual. Então, a mesma coisa traduz para nós. Ele produziu algo, ele preparou algo, ele te deu uma igreja para você congregar, ele te deu pastores para cuidar de você, ele te deu líderes para discipular, ele te deu tudo isso, o que você produz. Uva brava, azeda ou uva boa, que dá para comer e beber. Posso continuar? Pode? Agora, venham, eu direi o que farei com a minha vinha. Olha aí, Israel abdicou de Deus. Israel não quis saber de Deus. Israel profanou o altar. Israel trocou o Senhor por outros deuses. Israel, no tempo dos exílios de vários impérios, sempre se prostituíam com outros deuses. Agora preste atenção, o que ele vai fazer com essa vinha? Vamos traduzir para cá. O que eu como igreja... O que você como igreja, o que eu e você como filhos do nosso Senhor Yeshua, e Salvador Yeshua, e filhos do nosso Pai, o que é que nós estamos entregando e o que Ele vai fazer? Porque se nós não entregarmos um vinho bom, nós estamos entregando uva amarga, nós estamos entregando uva brava. E o que Ele faz com quem entrega a uva brava? Irmãos, vocês estão alocados, que eu estou falando dos trabalhadores? Estamos falando de Israel, os trabalhadores que começaram a trabalhar de manhã. E eles estão ali trabalhando. Israel continua sendo Israel. Israel continua sendo a potência que é espiritual e física, bélica, social, moral, inteligência. Há uma inteligência, olha aqui, ó, no DNA de um israelita, pega isso, no DNA de um israelita já nasce um código de vitória. Ok? Está entendendo? No DNA do judeu já tem uma energia. Olha, vou usar uma palavra que é muito complicada para a igreja religiosa, mas você não é mais a igreja religiosa. No DNA do judeu já tem uma energia quântica estabelecida num contrato que foi pela manhã. Que manhã é essa? Lá no Monte Sinai, ok? E esse contrato
traz para o judeu o que? Uma energia quântica que faz ele ser sobressaído do que todos os outros. E nós não substituímos como igreja. Nós devemos estar o quê? Aliançados. Nós devemos estar o quê? Juntos da mesma videira. Trabalhando na onde? Na mesma vinha. O espírito antissemita, o que é esse espírito antissemita? Semita vem de Sete, ok? O espírito que odeia a linhagem santa, o espírito que odeia a linhagem que vem de Deus. Que espírito é esse? Não pode ver uma bandeira de Israel que já odeia, não pode ouvir falar de um judeu que já odeia. Aí nasce o quê? Os espíritos anarquistas. Nasce o quê? Marx, o que produz, né? O que geram isso. Karl Marx, o que mais? Stalin, todos aqueles, Mussolini na Itália, todos esses, Hitler, né? Todos esses espíritos são antissemitas, porque eles recusam aqueles que estão trabalhando desde pela manhã. Consegui desenhar? Está entendendo até aqui? É disso que o nosso Mashiach está falando nessa parábola. Uns começaram a trabalhar e estão trabalhando até agora. Mas outros não estavam fazendo nada e agora são convidados. Olha essa próxima tela aqui, que nós vamos ler algumas coisas. Deixa eu ver se já mudou. Aqui, ó. O chamado e os tempos. Independente de qual tempo o nosso Messias nos chama, preste atenção nisso. Independente do tempo que o nosso Messias nos chama, Israel foi chamado pela manhã. Os gentios foram chamados depois, porque Israel rejeita, e agora por causa da rejeição de Israel total, ele envia o quê? Ele envia o Messias, o Pai envia o Filho, o Pai envia alguém que tem um extrato dele para restaurar todas as outras nações, que somos nós. Você podia ter dado um glória a Deus, porque nós só fomos restaurados porque alguém começou a trabalhar. Mas alguém também começou a trabalhar às 9, alguém começou a trabalhar ao meio-dia, alguém começou a trabalhar às 3, alguém começou a trabalhar às 5. Mas todos vão receber o mesmo pagamento. O Messias que Israel rejeita é o mesmo Messias que ele fez um contrato pela manhã, mas ele não via. O mesmo Messias, vamos lá, irmãos, eu não vou falar uma aula disso, mas por que os judeus, eles rejeitam o Messias? Por causa da igreja evangélica, na sua grande maioria, porque interpola as coisas e junto com a igreja romana, fantasiou um Jesus, Jesus vem da palavra Zeus, ok? Fantasiou um Jesus que nenhum judeu aceita. E eles estão mais certos de não aceitar, porque é tanta interpolação, é tanta confusão teológica, filosófica, ideológica, que nenhum judeu que tem o contrato primário vai aceitar. Concordam? Por isso que é difícil você ver judeus messiânicos, aqueles que seguem o Messias, porque a igreja romana deturpou tanto e os cristãos foram contaminados por essa sujeira e essas monte de coisas estranhas que nenhum judeu aceita, porque nós temos um contrato lá na Torá e o contrato foi feito com eles. Está entendendo ou não? Por isso que há uma confusão na cabeça de muita gente. Agora, o mesmo Messias que fez o contrato de manhã é o mesmo Messias que está chamando aquele que estava na praça parado. Quer ver uma coisa? Quando você verdadeiramente entendeu as coisas na face da terra, você não quis trabalhar de fato para o papai? Ou não? E todo dia nós olhamos e dizemos assim, aqueles que verdadeiramente têm o coração voltado para a palavra: o fazendeiro me chamou, o dono da vinha me chamou, e eu preciso cuidar da vinha, porque a vinha que foi colocada e plantada dentro de mim precisa produzir. Estou falando grego? Agora olha aí, o chamado e os tempos. Vamos, Mateus, abre aí, vamos ler a Bíblia. Mateus capítulo 9,
Eu quero ler para você e você vai estudar na sua casa depois. Mateus 9, verso de número 37 e 38. A palavra diz assim: então disse os talmidim, ou discípulos, a colheita é farta, mas os trabalhadores são pouquíssimos. Leu? Orem para que o dono da colheita, o Elohim, o Deus da colheita, envie trabalhadores para a colheita. Então olhe para mim, nós estamos em uma grande seara, nós estamos em um grande trabalho. Muitos estão sendo chamados, quantos estão respondendo a esse chamado? E não é o chamado apenas de pregar. Quantos estão respondendo ao chamado de abrir porta, limpar banheiro, acender luz, apagar luz? Quantos estão respondendo ao chamado de tirar a pessoa da vida da desgraça e trazer para a casa do Pai? Quantos estão sendo chamados? Preste bem atenção. Quantos estão sendo chamados para responder aquilo que o trabalhador foi instigado pelo dono da vinha? Quantos querem de verdade? Quantas pessoas você conhece? Você conhece, olha aí, ó. Você conhece 5 pessoas que verdadeiramente trabalham para o reino de Deus sem se importar com nada? Ou as pessoas estão preocupadas com as outras coisas? Querido, preste atenção numa coisa. Nós não queremos ser pobres porque aquele que é pobre tem a sua alma penada. Quando eu digo alma penada, tem a sua alma com sofrimento, porque ela não pode sair, ele não pode sair com a família para comer, ele não pode viajar, porque a alma é pobre, porque a pessoa é pobre. Mas quantos compreendem que a pobreza tem que ser vencida, e a pobreza é um espírito, um homem forte e espiritual, que precisa ser vencido? Como ser vencido? Trabalhando na obra. Como ser vencido? Muitas pessoas falam assim: eu não posso fazer isso porque o meu marido é assim, eu não posso fazer isso porque minha família é assim. Então você não entendeu o que é trabalhar para o reino. Você não entendeu que o trabalhador chamou você, independente da hora que ele chamou, ele te chamou. Mas eu sou tão inexperiente, mas ele também te chamou. Vai trabalhar e aprenda com quem já está trabalhando desde pela manhã. Está entendendo? Agora, quantos que você conhece, que recusa isso, que começa a trabalhar, ou seja, ele começa a trabalhar para o reino, mas ele começa com uma troca. Olha, eu faço se eu tiver isso. Talvez eu vou falar de você agora. Você já fez essa oração? Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou te ofertar 10 mil reais. Hipócrita, você não entendeu nada de reino. Oferte os 10 mil reais primeiro, para depois ele te dar o que você quer. Pessoas já me perguntaram assim: eu vou fazer um voto. Amém, como você vai fazer seu voto? Não, se o Senhor me fizer isso, eu vou fazer aquilo. Isso não é voto. Isso é pior do que a troca. Porque você está comprando algo que não é seu. Você está comprando algo que é do Espírito. Então preste atenção, o trabalhador chamou. Talvez você foi chamado pela manhã. Se você aí é judeu, que está me assistindo ou não, você foi chamado pela manhã. E continua trabalhando. Mas talvez você foi chamado às 9 da manhã, porque o Senhor te achou faz tempo. Vamos lá, traduzir de uma forma simples. Quem tem mais de 40 anos de convertido aqui? 40 anos de convertido aí, ó. Faz tempo. Quem tem mais de 30 anos de conversão? Olha aí, faz tempo. Quem tem 1 ano de conversão? Olha aí. Vocês foram os últimos a ser chamados. Neste meio que nós estamos, vocês foram os últimos a ser chamados. Mas vá trabalhar. Porque a paga vai ser igual. Que paga é essa? Que salário é esse? A salvação. Não estou falando de galardão. A salvação é para aqueles que aceitaram trabalhar na vinha. Vou repetir, a salvação é para aqueles que aceitaram trabalhar na vinha. Vão receber a mesma coisa. O que nós vamos receber? O ambiente celestial com o papai. Agora, mas isso não é. Entenda que eu estou falando de coisas verticais, eu não estou falando de coisa horizontal. Coisa horizontal você já deve ser resolvida na sua vida, ok, irmãos? Amém? Então olha só, vamos ser salvos, vamos para o mesmo Shemaim, para o mesmo céu, ok. E lá? Aí muda. E lá? Lá, o que rege lá? Primeiro, a moeda do céu é a fé.
Emuná, confiança, certeza. Segunda moeda que move os céus é o quê? Galardão. Preste bem atenção. A Bíblia diz que Yeshua foi preparar moradas. Correto? Moradas. Que moradas são essas? São níveis de galardão, que só o Pai é quem sabe qual é o seu nível de galardão. Então vamos entender assim, de uma forma bem simples, ok? Mas muito simples, isso não é heresia. Haverá um céu, que lá, na medida do céu, na medida do Pai, haverá galardão diferente. Então, nós vamos para o mesmo céu se permanecermos fiéis, porque somos salvos e mantemos a nossa salvação. Porém, lá, talvez você more num lugar e eu more em outro lugar. Talvez você habite em um determinado lugar com um nível de galardão e eu habite em outro lugar com outro nível de galardão. Não estou falando que é mais, nem menos, nem é nada. Eu estou dizendo que nos céus, no ambiente celestial, devido à sua disposição sacrificial na terra, haverá diferença. Preste bem atenção, não é diferença de salvos, é diferença de galardão, porque à medida que fazemos, à medida que sacrificamos a nossa carne aqui, nós receberemos o galardão diferente do Pai. Aleluia. Parece que tem alguns cansados aqui, estou falando fisicamente. Preste bem atenção numa coisa, isso aqui não pode ser roubado da sua mente, porque eu estou te dando aqui uma coisa simples, porém intensa e profunda. Preste bem atenção nisso. Como é que estamos produzindo o nosso vinho? Israel foi chamado, os gentios foram chamados, independente da hora, nós precisamos estar conectados. Na onde? Na videira. Nós precisamos estar conectados naquilo que o Pai está fazendo. Nós precisamos estar conectados na revelação, independente se fomos chamados às 9, meio-dia, 3 ou 5 da tarde. O pagamento é um só. O pagamento do Pai será um. Olha aí que está na tela. A seara precisa de trabalhadores. O primeiro chamado foi Israel e não invalida nunca. Olha aí, nunca, nunca. Eu não vou ler aqui com você, mas você pode ler aqui. Quem está me acompanhando na gravação, leia Êxodo 24, 7, Jeremias 31, 31, João 4, 22, Romanos 1, 16, Romanos 3, 1 e 2, Romanos 9, 4 e 5, Romanos 11, 2. Não invalida. Ok? A recusa de Israel não invalida que eles foram os que receberam primeiramente o contrato com o céu. Gravou isso na sua cabeça? Eles são aqueles que começaram a trabalhar e nós estamos trabalhando juntamente com eles. Ainda há nações que não se voltaram. O Oriente Médio, por exemplo, a grande maioria não prega, não professa o Mashiach, professa um Deus caído, professa um Deus mentiroso, professa uma fé que não é a fé bíblica. Então esse povo pode ser chamado os últimos minutos, mas eles vão receber, se eles atenderem um chamado para a vinha, eles vão receber o mesmo pagamento que nós estamos aqui. Muitos árabes, países árabes que a palavra não chega com facilidade, muitos deles são curados através de sonho que o próprio Senhor dá para eles. Muitos são convertidos e têm a sua cabeça cortada, porque agora recusam Maomé, recusam os homens fortes, recusam os espíritos contrários, espíritos que não são o Espírito Santo, e agora aceitam a pessoa do Mashiach e são mortos. Esses recebem talvez maior galardão que nós, que temos acesso livre, livre e ininterrupto, mas reclamamos, porque aqueles que chegaram às 5 da tarde receberam o mesmo trabalho, o mesmo valor, e pagaram e trabalharam apenas 1 hora. Mas da onde será? Vamos pensar, a nossa analogia, o nosso entendimento não pode ser aqui, horizontal, tem que ser vertical. Essas pessoas que começaram a trabalhar às 5 da tarde, eles estavam acabados, e 1 hora recuperou ele já. E o dia chegou ao fim. O dia do final do trabalho é o grande dia onde o Mashiach vai vir, vai reinar conosco aqui neste mundo.
Não estou nem falando de arrebatamento, não estou falando do extrair do homem para a terra, não estou falando da separação dos santos, estou falando que o final de tudo, a paga de todos, serão o quê? Aqueles que vão reinar com o Messias nesta terra, que vai ser totalmente transformada para o reino, porque todas as uvas vão estar agora produzidas corretamente. Então pergunto, irmãos, eu estou correndo muito aqui, porque eu estou uma metralhadora aqui hoje. Porque tem muita coisa para falar e pouco tempo. Tá dando para entender? Ok? Então vamos lá. Os primeiros trabalhadores receberam ajuda. Olha só. Nós que trabalhamos, nós gentios que fomos chamados depois, aonde um israelita não consegue chegar, os gentios chegam. Aonde Paulo não conseguia chegar em determinado lugar para Israel, uma vez Paulo estava fazendo viagem e Paulo quis voltar para Israel, e não era para ele voltar para Israel. Aonde é que uns não chegam, os outros chegam. Interpreta isso. Eu não vou conseguir chegar em lugares que você vai, porque você tem um código para chegar nesses lugares. Então, os que começaram a trabalhar de manhã recebem ajuda dos que começaram a trabalhar às 9, meio-dia, às 3 e às 5. Mas todos estão trabalhando numa mesma vinha. Não é vinha oposta, é uma vinha só. Que vinha é essa? O Eterno, que plantou dentro de nós uma vinha, para nós produzirmos o quê? Vinho, não vinagre. Está entendendo? Daqui a pouco eu vou falar de vinho aqui. Vamos lá. Vamos ler aqui. Isaías 2:2. Vamos lá, Isaías 2:2. Vamos ficar Isaías, Mateus. Daqui a pouco eu vou ler Apocalipse. Isaías 2:2. Achou? Nos últimos dias, Isaías 2:2. Nos últimos dias, a montanha da casa de Adonai será estabelecida como a montanha mais importante. Olha aí, aleluia. O final da vinha, o final do trabalho, o fim do dia, às 18 horas, encerrou. E ali, o que acontece? Ali, nos últimos dias, a montanha da casa do Senhor será estabelecida como a montanha mais importante. Todos estavam trabalhando. Receberá consideração mais alta que as outras colinas, e todos os povos, quem está com a Bíblia judaica está escrito Goim, é nações, povos, e todos os povos acorrerão para ela. Muitos povos irão e dirão: venham, subamos a montanha de Adonai, a casa de Jacob, de Jacó, e ele nos ensinará seus caminhos, e andaremos nas suas veredas, pois de Sião procederá a Torá e a palavra de Adonai de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e arbitrará para muitos os povos. Então eles transformarão suas espadas em lâminas de arado e suas lanças em foices. Nações não levantarão espadas mais contra as outras nações, e não mais aprenderão a guerra, porque o fim do dia já está feito. Você está entendendo isso? Este aqui é o final da colheita da uva. Um dia de trabalho, vamos dizer pela Bíblia, 1000 anos. Ok? Um milênio. O mesmo milênio que nós vamos reinar com o Mashiach. Você crê nisso? Eu creio. No final de dia, aquilo que era espada vai ser transformado em foice. Não haverá mais guerra, não haverá mais nada, porque a montanha do Senhor vai ter sobressaído sobre todas as nações. Que nações? Eu sou uma nação. Na Bíblia você pode interpretar como nações, como países, como impérios e também como pessoas. Todas as nações se voltarão para a montanha mais alta. Aleluia. Amém? Então vamos lá, próximo slide. E eu já estou chegando no fim. Hoje é uma aula, deixa eu ver se mudou. Hoje não é uma aula muito comprida não. Aqui ó, a ordem do pagamento. Os primeiros trabalhadores receberam um acordo, o contrato. Quem foi? Israel, lá no monte, o contrato chamado, como chama o contrato, gente? Torá. Ok? Não é a Bíblia, é a Torá, é a palavra. Os primeiros 5 livros que nós temos aqui na nossa Bíblia, no compêndio da Bíblia de hoje. Os primeiros trabalhadores receberam um acordo, o contrato, a emanação de luz. Entenda, irmão? Quando é que nós recebemos? Qual é a festa que fala desse contrato? Quem lembra?
Ó, pode falar em português mesmo. Aonde é que a Torá desce? Qual é a festa que a Torá desce? Fala alto. Pêssar, o povo sai do Egito e caminha 50 dias. Hein, irmão, onde vocês estavam esse ano todo que eu ministrei sobre isso? Caminha 50 dias para chegar no Monte Sinai, ou seja, a contagem do Homer, ou seja, refinamento espiritual. Muitos não entenderam isso, hein? Refinamento, saem do Egito e agora são refinados. O Egito está cheio, trouxe cheio de prisões cada um do povo, e agora o povo está andando no deserto para chegar ao Monte Sinai, para receber a Torá, e lá a Torá fala do quê? Pentecostes. Eu sei que você falou, essa aqui só um falou. Em hebraico, Shavuot. Se você não entende essa conexão, você não compreende como você muda a sua vida. Então, aonde foi feito, vamos lá agora, aonde foi feito o contrato com o povo de Deus? Pentecostes, Shavuot. No monte, onde o monte fumegou, o monte pegou fogo. E ali agora o povo ouve a voz de Deus. Alguns, outros não quiseram. Então aí, ó, os últimos trabalhadores participarão. Quem são os últimos trabalhadores? Nós, os gentios, os goim. Goim é nações, outras nações. Ok? Os gentios, somos nós, participaremos do mesmo acordo. Que acordo? Lá no monte. Nós não estivemos lá no monte pessoalmente, só que aquele acordo que foi feito anos atrás, nós participaremos, se nós admitimos estarmos trabalhando na vinha. Está entendendo? Muitos não admitem, muitos não querem trabalhar para o fazendeiro, mas eu quero, você quer? Porque receberemos o mesmo acordo. Por isso que a Torá, preste atenção, a Torá é base jurídica para muitas nações. As ordens jurídicas estão baseadas em quê? Na Bíblia. As ordens de muitos juízes, a lei pétrea de muitos países está baseada no quê? No contrato que foi feito aonde? Lá com Moisés. Então agora eu pergunto para você, a lei mosaica acabou? Se você diz que a lei acabou, você está renegando um contrato que o pai fez. Está entendendo? A manifestação do Mashiach é a revelação da graça pela lei, porque se não houver lei não há acordo, se não houver lei não há proposta do céu para a terra, se não houver lei, eu não estou dizendo que nós somos julgados agora pela lei, nós somos julgados pela graça da lei, que é pior do que a lei. Vou repetir, nós somos julgados pela graça da lei. A lei é aqui, olha, a lei é assim. Eu olhei uma irmã lá, eu sou casado, eu olhei uma irmã, achei bonita, a lei diz assim, bom, você não adulterou com ela, porque se adultera apenas se você conhecer a pessoa em um altar, ok? A graça é o contrário, eu olhei, eu gostei, eu projetei, eu pela graça já traí. O que é pior? As pessoas que dizem, eu estou pela graça, mas é muito pior. É maravilhosa. Pagou tudo na cruz. A graça nos livrou do pecado da morte eterna. Porém, a graça nos condena muito mais do que a lei, irmãos. Ela só nos mostra o quanto nós devemos ser extremamente responsável com o que nós pensamos, com o que nós olhamos, com o que nós ouvimos, com o que nós tocamos, com o que nós relacionamos sexualmente, com o que nós falamos, com o que nós comemos. A graça nos torna muito mais responsáveis do que a própria lei. Alguém discorda? Se você discorda, eu quero ouvir a sua ideia. Talvez eu tenha que aprender. Mas se ninguém discorda, a graça nos faz mais prisioneiros da entrega, da renúncia, do que a própria lei. Porque a lei eu tinha que ir lá e matar um bicho para eu ser salvo. Agora a graça diz assim, olha, o Mashiach já pagou, você vai receber ou não? Mas é uma pessoa que morreu por mim, pois é. Então a graça nos dá mais responsabilidade. É uma irresponsabilidade de alguns pregadores dizerem assim, olha, uma vez salvo, sempre salvo. Meu Deus! Tudo bem, a Bíblia tem mais de 80, tá? Teologicamente a Bíblia tem mais de 80 provas
bíblicas que uma vez salvo, sempre salvo. Da mesma forma que a Bíblia tem mais de 80 provas que não, uma vez salvo, não é sempre salvo. O que acreditar? Respeito. Mas eu não acredito em um Deus que nos adverte que a luz não pode apagar. Eu não acredito em um Deus que, se eu sou um altar e a minha luz está apagada, que eu vá morar com Ele. Amém? Então olha aí. Os primeiros trabalhadores, os últimos trabalhadores participarão do mesmo acordo. Vamos ler aqui, Romanos 15. Romanos 15. Vamos para Romanos 8. 15 não, vou ler só o 8 aqui. Depois você leia 15 e 27 na sua casa, tá bom? Romanos 8. A partir do verso 14. Achou? Todos que são guiados por Aruach HaKodesh, o Espírito de Elohim, são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para conduzi-lo novamente ao medo. Ao invés disso, receberam Aruach, que nos torna filho, e por meio do qual nós chamamos o Pai do quê? Abba, ou seja, papaizinho, querido Pai. O próprio Espírito, Aruach, dá testemunho ao nosso Espírito de que somos o quê? Olha aqui, o próprio Espírito, Aruach, olha aqui, ó, olha para mim, Aruach, ok? Dá testemunho para nós do que, leia aí, ó, que somos filhos de Elohim, filhos de Deus, ok? Quem é que dá testemunho? A denominação? É sua carteirinha? É o aceitar Jesus na frente do altar? Não! Quem dá testemunho? O Espírito Divino. Entendeu isso? O que dá testemunho? É o batismo? Não! Já viu gente assim? Não, mas eu já sou batizado. Não é isso que dá testemunho da sua salvação. Vamos falar outra coisa. Por que se batizam de roupa preta? Não é isso que dá testemunho da salvação. Por que a parede é preta? Por que não pode usar calça? Por que não pode usar isso? Por que corta o cabelo? Por que põe isso? Por que usa maquiagem? Por que usa brinco? Não é isso que dá testemunho da nossa salvação. Bate de frente com essa palavra. Não fala o que você acha, bate de frente aqui, ó. O que dá testemunho da nossa salvação é quem? O Espírito Divino, Aruach HaKodesh. Pessoas que usam artifícios desses, como eu falei, nunca tiveram a sua revelação no Espírito. Ok? Então continua. Verso 17. Verso 16. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, olha aí, então também somos herdeiros e herdeiros de Deus e co-herdeiro do Mashiach, do Messias. Então, os últimos trabalhadores estão conectados com a primeira leva de trabalhadores através do quê? Daquele que no meio disso tudo, olha só, aqueles que começaram a trabalhar no meio, antes das 9, vamos usar a analogia. 9 horas teve uma outra leva que começou a trabalhar, então antes das 9 o Mashiach vem, rasga, ok? Diz que tudo está consumado, e todos aqueles que agora que começaram a trabalhar depois da primeira hora, também receberão o mesmo pagamento, que é ser herdeiro dele em Deus. Desenhei para você, sim ou não? Está entendendo o que é a salvação pela graça? Pelo mérito espiritual. Salvação pela graça não é assim, eu vou ser salvo. Salvação pela graça não é eu posso fazer tudo, agora eu sou salvo pela graça, eu posso pecar. Não. Você está na vinha, olha só, irmão, pega aqui. Foi chamado depois, estava na vinha ou estava fora da vinha? Porque o final do dia vai acabar. Vamos falar? Foi chamado depois, continuou trabalhando até o final do dia, ou trabalhou 10 minutos e vazou? Esse não vai receber o pagamento. Vamos para a Bíblia, Apocalipse 2:10, aquele que permanecer fiel até o fim, dar-te-ei a coroa. Vamos ler, vai lá. Eu vi que muitos foram pesquisar, eu ia só falar. Apocalipse, deixa eu confirmar se é 2:10. Isso mesmo. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Achou?
Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo do que você sofrerá em breve. Preste atenção, o adversário aprisionará alguns de vocês para testar vocês. Você passará por essa experiência penosa durante 10 dias. 10 fala do que mesmo que eu já disse para vocês? Justiça. Então, durante 10 dias você provocará a minha justiça sobre você. Permaneça fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa, e eu lhe darei a vida como sua coroa. Então vamos lá. Começou a trabalhar na vinha? Permaneça, não saia dela. Porque aquele que permanecer fiel, esse sim receberá a coroa, o galardão, e lá o galardão é ele que decide. Talvez, irmãos, preste bem atenção. Talvez aí você que é um intercessor fiel, olha só, talvez você que é um intercessor fiel, que não murmura, que tem a sua prática com Deus, talvez você vai ter maior galardão do que aquele que está todo dia aqui, ó. Aquele que está pregando, que está na mídia, aquele que tem muitas coisas aqui, talvez seu galardão vai ser muito melhor e muito maior. Quem é que define isso? Ele. Ninguém sabe. Porque lá no céu não haverá competição. O grande segredo, vamos ler aqui, depois eu termino já. Estamos em Apocalipse, vai para Apocalipse 9. Acho que é a última que eu vou ler agora. Apocalipse 9. Depois você leia aí Romanos 15, 27, Efésios 2, 13, Efésios 3, 6. Mas vamos ler Apocalipse 9. Não, irmão, perdão. Apocalipse 7, verso 9. Isso. Capítulo 7 de Apocalipse, verso 9. Tá? Olha aí. Depois disso, olhei. Todos acharam? Todos acharam? Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma multidão, grande demais para ser contada. Olha aí o final do dia agora. O final do dia. Começou com um povo, e depois ele chamou mais outro povo, e agora aqui, olha. Grande demais para ser contada, de toda a nação, de toda a tribo, de todo o povo e de toda a língua. Ok? Eles estavam de pé diante do trono e diante do Cordeiro. Que trono é esse? O trono do nosso Deus. O trono sobre todos os tronos. Diante do trono do Eterno e diante do Cordeiro. Que Cordeiro é? O Messias. Jesus Cristo, o Messias, o nosso Mashiach, ok? E como é que nós estávamos lá? Olha o final do dia. Eu li no final do dia em Isaías, e agora estou lendo o final do dia da colheita. Como estaremos? Estaremos com vestes brancas e segurando, na minha versão está palma, como está na sua? Palmeira. O que tem a ver palmeira? Eu já disse isso. O que tem a ver palmeira? Fala mais. Todos concordam? Exatamente. Aonde está a palmeira? Que festa está a palmeira? Foi a última festa. Sucote. Eu falei da palmeira. Por isso que você não tem que vir ser um papagaio, você tem que ouvir a palavra aqui e voltar na sua casa, estudar, absorver ela. Exatamente o que o menino disse está certo. Quando no templo era julgado as pessoas para que todos soubessem, não havia internet, não havia diário oficial, não havia Facebook, não havia live, não havia nada disso. Para que todos soubessem que aquela pessoa havia sido justificada, o camarada saía com o quê? Com um ramo de palmeira na mão, e todos só sabiam, olha, ele foi justificado. É por isso que quando o Messias chega em Jerusalém, o que colocam para ele pisar? Palmeiras. O que a igreja católica e muitos protestantes usam como domingo de Ramos, que isso não é uma festa bíblica, isso não está dentro do conceito bíblico, ok? É só estudar. O que é domingo de Ramos? Na verdade é uma alusão à palmeira. E quem é que vai estar segurando a palmeira com vestes brancas, com roupa limpa e segurando a palmeira dizendo, olha, nós fomos justificados. Nós estamos aqui diante do Cordeiro, diante do trono do Todo-Poderoso.
Quando isso? Aquele que permanecer fiel até o final do dia, aquele que aceitar o trabalho na vinha, aquele que não murmurar porque ganhou mais ou menos, aquele que não murmurar porque trabalhou mais ou menos, aqueles que permanecerem fiel até o final do dia. Consegui fazer todas as conexões que você precisa entender o que é salvação? O que é trabalhar na vinha? A vinha é um lugar seguro de salvação. A vinha, um momentinho, perguntas e daqui a pouco vocês falam. A vinha é um lugar de respaldo para você ser salvo. Vamos continuar lendo? Olha aí, verso 10. E clamavam. O que eles clamavam? A vitória pertence ao nosso Elohim, ao nosso Deus, que se assenta no trono. O que isso fala? Justiça, juízo. Que se assenta no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos, os malachins, estavam em pé ao redor do trono. Ao redor também tinha os 24 anciãos e os 4 seres viventes. E eles se prostravam diante do trono e adoravam a Adonai Elohim, dizendo: Amém, amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder e força pertence ao nosso Elohim para todos sempre. Amém, aleluia. Agora uma pergunta: que vinho, que tipo de uva você produz? Quero fazer uma pergunta, olhe para mim. Você produz, estou acabando, não tenho mais tela para você, então deixa eu colocar aqui a tela principal. Chegou? Chegou. E eu quero fazer algumas perguntas. Alguém sabe como produz vinho? Não? Mas todo mundo, você sabe, mas não sabe explicar, mas você sabe. Quem tem adega em casa, quem já viu adega sabe o que? Produz o vinho, faz lá, bate tudo, guarda tudo e deixa o vinho como? De pé? Por quê? Alguém sabe por quê? Mas por que do fermento? Por que da fermentação? O vinho tem que ficar deitado, olha, imagine que isso aqui é uma garrafa de vinho. Então tem a garrafa, o vidro que não deixa entrar luz, né? Não deixa entrar ar, não deixa a luz alterar aqui, porque tudo tem alteração. Então preste bem atenção. Aí o vinho fica lá com uma rolha, num lugar escuro, certo? Num lugar com temperatura controlada. Por que o vinho tem que ficar deitado? Para quê? Por que vira vinagre, irmão? Ou você produz um vinho que vai ser um vinho bom, ou como o irmão Silvano disse, ou vai virar vinagre, vai azedar. Por quê? Se você deixa o vinho de pé, o líquido não vai estar em contato com a rolha, aqui, a rolha vai secar, vinho de pé, a rolha vai secar, coisa assim, uma das coisas que interfere. A rolha vai secar, porque ela é de um material que pode se secar, ela vai secar e vai entrar partícula de ar e vai mexer com toda a química, toda a parte química do vinho, e ele vai virar vinagre. A molécula, obrigado. Se o vinho está assim, o vinho fica parado, não há movimento, e ele vai constantemente deixar a rolha úmida não vai ressecar, e ela vai travar, vedar completamente o vidro. Então você percebe que a garrafa e a rolha trabalham junto para produzir um vinho bom. Não sei se, eu sou formado em alimentos, então eu não estudei vinho, mas estudei a superfície, né? O básico disso. Você quer matar um cara que produz vinho, é você chegar e mexer na garrafa. Você já fez isso na casa de alguém? Se você vai lá, a pessoa usa de beber vinho, e aí tá lá, o vinho está lá na vinícola, aí sai que legal, deixa eu ver, e mexe na garrafa. O cara fica muito bravo. Por quê? Porque vai produzir, vai dar efeito que vai atrapalhar a produção do vinho. Não estou te ensinando a fazer vinho, quero ensinar você a produzir vinho na sua vida. Muitas vezes você está de pé, fazendo e não fazendo. Você está aí achando que você é o cara. Aí Deus te pesa a mão e faz você ficar paradinho.
Aí Deus diz assim: agora é hora de você parar. E eu vou botar uma rolha para você não falar. Eu vou botar você paradinho no escuro, ninguém vai te ver. Mas Deus, eu tenho ministério. Não, está produzindo vinho ainda, porque até agora era vinagre. Até agora o que você fazia não produzia nada, não tinha sabor, era só azedume. Por onde você ia era só desgraça. Você achava que estava produzindo algo bom, mas era só vinagre, amargava. Aí o Senhor te leva para um lugar onde agora Ele te coloca dentro de uma vinha, Ele te chama de vinha e coloca em você o poder de produzir um vinho bom. E agora Ele fala: agora é o lugar do esquecimento, aonde onde vai ficar escuro, onde ninguém vai te ver. E quanto mais tempo você ficar guardadinho, quanto mais tempo você não aparecer, melhor será o vinho quando abrir. Consegue entender o porquê que Deus não tira você da prova? Consegue entender porque não pode mexer em você? Eu vou falar daquilo que me compete. Eu vejo pessoas que recebem a promessa assim: olha, Deus vai te levar para as nações. Amanhã o cara já está comprando passagem aérea. Não é? Amanhã o cara, nossa, Deus vai me levar para a nação. E papapá. Ixi, você quer saber quantas vezes eu já não ouvi essa profecia? Quanto mais eu estiver onde coloca vinho mesmo? Esqueci. Na adega. Quanto mais eu estiver na adega, quietinho, sem ninguém mexer em mim, o dono da vinha está produzindo coisa boa em mim. E quando eu abrir, quanto que não paga uma garrafa de vinho aí de 100 anos para trás? Quanto mais velho o vinho, melhor. Quanto mais paradinho, quanto mais escondido eu ficar, melhor vai ser quando eu abrir, porque os aromas, o cheiro, e quem é enólogo sabe bem disso, né? Vai assim causar o quê? Um espanto e uma maravilha para aquela pessoa. Mas não, o camarada mal recebeu a profecia, já sou profeta. O camarada mal recebeu, não sabe nada. Não, porque olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você não tem nada. Você tem talvez uma rolha seca, que o ar está fazendo o seu vinho virar vinagre. Quantos conhecem pessoas que virou vinagre? Pessoas que receberam promessa, pessoas que tinham tudo para produzir um vinho bom, mas ele quis fazer do jeito dele, da forma dele, na hora dele, do modo dele. Não, o modo é do papai, o modo é do dono da vinha, o modo é do jeito do fazendeiro. E o jeito do fazendeiro é o quê? Deixar o vinho na garrafa, fechado. Ninguém vai ouvir, ninguém vai ver. Você sabe que tem um vinho. Você chega numa vinícola de vinho, você sabe, tem tudo vinhedo para fazer, esse está num processo. Aí vamos falar da terra, né? Você também pode ser a terra para produzir a uva, você tem que deixar a terra descansar. Não é, Zé? O Zé que trabalha com isso. Tem terra que você não pode plantar agora, você vai mexer, vai cavucar, vai arar, vai tirar todo o toco que tiver lá e vamos plantar. Não, é tempo de deixar a terra descansar, 1 ano para a terra descansar. Mas eu preciso produzir. Ai, apóstolo, eu tenho chamado. Não, terra tem que descansar. Não, mas lá eu era isso, eu fazia isso, eu era líder disso, eu era líder daquilo. Não, terra tem que descansar. Eu disse outro dia para uma pessoa aqui: você é terra que precisa descansar, fica quieto na cadeira. Não, Deus falou comigo. Deus não falou com você, porque se eu sou seu pastor, eu que tenho que falar. Terra tem que descansar. Não, porque eu era líder, porque eu cuidava, todo mundo gostava. Terra tem que descansar, senão a terra não produz. E se produz é uva brava, uva seca, uva ruim. Terra tem que descansar. Depois da terra descansada, ela vai ser remexida de novo. O processo de arar a terra, de preparar, fazer aqueles buracos. Já viu aqueles caras, aquelas máquinas que passam fazendo um buraco assim e joga a semente? Faz o buraco, joga a semente. Aquilo dói, irmão. Aquilo fere a terra. Olha isso não apenas como um trabalho externo. Olha isso como a sua vida. Aquela, como chama isso, Zé? Como, alguém sabe aqui? Como chama aqueles equipamento que faz um buraco na terra? Como? Plantadeira.
Imagina que eu sou uma plantadeira na sua vida. Eu vou fazer um monte de buraco. Porque se você realmente quiser ser plantado, primeiro vai ter que fazer buraco fundo, como eu preguei na sexta-feira. Aí depois disso tem um tempo da espera. Depois disso tem o tempo ainda do frutinho verde, o quê? Ficar maduro. Aí depois tem o tempo do quê? De saber se esse fruto é trigo ou é joio. Porque o trigo, quando cresce, já tem uma aula disso. O trigo, quando cresce, ele fica pesado porque produziu coisa boa e ele cai. O joio fica todo lá. Olha, porque eu sou, viu? Porque eu sou daquela igreja. Porque eu preguei em tantas nações. Porque eu tenho o meu sapato de um palhaço, igual de um palhaço, colorido. Isso é trigo. Isso é joio. O trigo fica assim, ó. Se eu tenho fruto, o dono da vinha sabe que eu tenho. Agora vamos para as perguntas. Tinha 2 pessoas que levantou a mão aqui. Quem que era? Uma eu sei que era a bispa. O Cláudio tinha levantado. Isso mesmo, Cláudio. Leva o microfone lá, para pelo menos sair a sua voz na gravação aqui. Aleluia. Recebeu? Então, nós vamos ceiar daqui a pouco, ó. Ou você bebe vinagre, você está aqui nesse copinho. Aqui, ó. Sabe quantos copos tem aqui? 70. O que é 70 na Bíblia? Nações. Nada é feito de qualquer modo. Tem 70 copinhos aqui. Nós temos um número quase isso ou um pouquinho menos. 68 aqui? 60, já contou? 68 pessoas, olha. Tem 70 copinhos, representando 70, o envio. Número 70 é número de envio para as nações. E você achando que era apenas um número qualquer? Não! As nações são quem? Nós, eu, você. Ou você bebe, aqui está revelado você. Ou você bebe vinho, ou você bebe vinagre. Se beber vinho, continue produzindo. Continue deixando a terra produzir, continue escondido na adega do papai. Você sabia que tem uma adega espiritual no mundo do espírito? Eu já fui lá. É lindo. E das garrafas saem as pessoas, o propósito delas. É muito lindo. Mas isso deixa para outra hora, que não vai aumentar muito o meu tempo aqui. Pastor, por favor, eu vou beber aqui enquanto você fala. Amém. São 2 coisas. Quando você está falando no começo dos judeus, do Prêmio Nobel, 850 personalidades desde 1901 indicadas por Prêmio Nobel. 150 judeus? Dessas 850, 180 judeus. Uau. E desses 180, 157 foram cientistas. 157? Então, para você ver como eles são aplicados. Agora, a pergunta que eu ia colocar é a seguinte: o contrato para os judeus. Mas nós falamos da lei e estamos falando também da graça, como você mesmo disse. Os judeus, hoje mesmo, eles estando não aceitando o Messias, a graça também está sobre eles. Sim. O contrato está lá. E o contrato que você disse que os trabalhadores chegaram fora do contrato também vão herdar a salvação. Vão ter a salvação. Os judeus, mesmo com o contrato, mesmo eles tendo o contrato, eles podem não ter a salvação. Completamente. Vamos lá. Podem, e isso fica para decidir quem? O dono da fazenda. Porque aí que vai chegar o dono da fazenda, esse que chamou os trabalhadores, é Yeshua. Sim. Então não é o contrato que eles têm, é com o Pai, mas quem chamou eles para esse trabalho, que eles foi o dono da vinha, que o dono da vinha nessa parábola é Yeshua. Isso.
Só completando outra coisa, você estava falando de vinho, de qualidade de vinho, como são produzidos. O bom vinho também depende da boa uva. E a boa uva depende de sol, de água, Sim. E de tudo. A uva que a gente está colocando, a uva, qual o nome? Amarga aí, que vai Uva dar, brava. Uva brava, é aquilo que nós podemos ser. Se você quer ser um bom vinho, que tipo de uva você vai ser? Como é que você está preparando? Como é que está sendo Como você regada? age, como você reage às coisas. Ação e reação. Então era isso que eu estou colocando, que mesmo quem tem o contrato, a salvação, ela não é, fui batizado ou porque eu fui a nação escolhida, não. Mesmo com o contrato, você tem que seguir aquele Tem contrato. que seguir aquele que é o dono da... Todo mundo entendeu? Quem mais? Bispo, vai lá. Falando em guerra, há 37 anos atrás, eu li um livro que chama A Patrola de Deus. A Patrola de Deus. E eu não sei 37 anos, olha o nome do livro. A Patrola. A Patrola de Deus Alguém já leu esse livro? é muito excelente. Não é vitrola, viu, gente? É patrola. Patrola. É igual um arado. Sim. E fala É um equipamento muito sobre... para arar a terra. Isso. Acho que a gente não tem na nossa biblioteca, mas a gente podia adquirir, que é muito bom. João, coloca aí na tela o que é uma patrola. Põe uma imagem de uma patrola. Falar é que tem uma excelente comparação na Bíblia que o Senhor deixou. Um dos lavradores que trabalhou junto com Yeshua foi o ladrão da cruz. Ele foi chamado nos últimos momentos. Só que a gente lendo pensa que ele sofreu 1 hora só na cruz, não foi bem isso. Uhum. Né? Se compara mais ou menos uns 24 horas ou mais. E o ladrão da cruz foi um dos lavradores que lavrou nas suas últimas horas e que colheu um excelente fruto. E que até hoje se fala dele. É isso que eu queria falar. Entendendo que isso é uma revelação física e espiritual, uma matéria líquida do que eu disse aqui. Vou repetir. Ou você bebe e revela vinho em você, ou você bebe e revela vinagre. Se revelar vinagre em você, que o Espírito sabe, corra trabalhar de novo na vinha. Corra preservar a sua vida. A hora que você beber, o Espírito vai revelar dentro de você. Não é para falar para mim, não é para falar para os pastores. Se quiser, fale. Porque daí você vai demonstrar um bom operário que está chegando para o dono da vinha e disse: olha, eu não sei fazer. A hora que você beber isso, dentro de você o Espírito vai dizer uma voz assim, ó: vinho. Ou se não, vinagre. Ou se não, processo. Se você está fora dos eixos, talvez é hora de você voltar a ficar quietinho na adega. Se dentro do teu espírito você acha: porque eu sou profeta, porque eu sou pastor, porque eu sou alguém, porque eu sou intercessor, porque eu sou o Zé Ninguém. Processo. Aqui, não é minha mão, não é nada. Dentro de você. Eu não entendo algumas pessoas que quando vêm ceiar com o dono da fazenda, eu não entendo quando essas pessoas, elas vêm na ceia assim, aí elas saem conversando com as outras. Não, é um momento tão espiritual que você tem que estar consternado no teu espírito. Você tem que primeiro falar com o papai. É isso que eu quero que você faça. Que hora que é para vir na mesa? Não sei, a gente vai dar 10 minutinhos aqui. Aumenta esse fundo aí um pouquinho. Pense aí. Ninguém vai te constranger em vir ou não vir. O Espírito vai, nenhum homem vai. E você vai ter aqui o seu momento com o Senhor. Não tem pão aqui, é vinho ou vinagre. A mesa do Mashiach está aberta. O óleo, a terra é você.
A vinha que foi colocada é você. A hora que você vier, venha para ouvir uma revelação do Abba. Senhor, dentro neste suco de uva que representa o vinho, está um código, está uma resposta, está uma revelação. Aqueles que são vinho, que este vinho produza 30, 60 e 100. Aqueles que são vinagre, que esse vinho comece a produzir de novo. Aqueles que são vinagre, que estão vinagre, eles serão transformados em vinho novamente. Produzirão, não mais se interpolarizam com as coisas do mundo. Sobre este vinho, nós ativamos a letra Gimel de provisão. Nós ativamos a letra Samer de aliança. Eu não sei você, mas a nuvem acabou de descer aqui neste lugar. Há uma nuvem poderosa aqui. A mesa está aberta para o noivo e a noiva. Todos. Beba, se assim você fará. Escute a revelação do Pai. Você e o dono da fazenda agora. Os anjos começam a escrever livros agora aqui. Os anjos começam a escrever livros agora aqui. Decretos. Os céus estão aqui. Os céus estão aqui. O tempo é de revelação. O tempo é. O tempo.
tempo é de mergulhar na revelação do Mashiach. O tempo é de entender a aliança que Ele fez conosco. Primeiro, com aqueles que foram chamados logo pela manhã, aqueles que receberam um acordo com Ele, aqueles que assinaram um contrato espiritual com Ele. No monte Sinai, o fogo desceu, a revelação do Mashiach estava ali, viva pela Torá, e depois viva nas línguas espirituais, na casa de um apóstolo, aonde embriagou aquele povo com o poder de Aruach, o poder do fogo divino, a letra Shin, que mantém a chama acesa, esta mesma chama que nos faz ficar firmes, valentes, a mesma chama que mantém dentro de nós o acesso ao Espírito, o acesso às dimensões. É tempo de entender que nesse mês de Kislev, a letra que veio da boca do nosso Elohim Adonai, o Deus, o Senhor dos exércitos, esta letra, Samer, revela a aliança dele com os primeiros trabalhadores, com os segundos trabalhadores, com os terceiros, quartos, e até aquele último que receberá o convite para estar na vinha e aceitará o convite para estar na vinha. Independente de qual hora nós aceitamos o convite para ir trabalhar com um fazendeiro, independente da hora que o Mashiach nos chamou, nós devemos e somos responsáveis pela resposta, pelo convite aceito, pela proposta aceita. Não compare a sua vida com o outro. Não brigue por fazer mais, por ter mais. Não coloque Deus, entre aspas, na parede. Tenha sua mente generosa, teu espírito generoso, teu espírito voltado para a revelação do primeiro contrato. O contrato é apenas um: aquele que permanecer fiel até a morte herdará a coroa da vida eterna. E diante do trono de Elohim, diante do trono do Messias, estaremos lá vestidos com roupa branca, vestes de linho. Toda língua, povo, nação e tribo declarará que Ele é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, que Ele pode, Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. Não compare a sua vida com a outra. Não tenha no teu coração competição, porque todos receberão o mesmo pagamento no final das contas. Todos receberão o mesmo pagamento. Basta apenas permanecer até o final dos dias. Basta apenas permanecer até o final do trabalho. Com dor, mas permaneça até o final do dia. Sem dinheiro, mas permaneça até o final do dia. Triste, mas permaneça até o final do dia. Alegre, permaneça até o final do dia. Com carro, com casa, sem carro, sem casa, permaneça até o final do dia. Doente ou sarado, permaneça até o final do dia. Com esperança ou sem esperança, permaneça até o final do dia. Feliz, triste e independente, mas permaneça até o final do dia na vinha. Porque o dono da vinha vai chegar e dará ordem aos seus anjos. Dará ordem aos anjos para trazer o pagamento. É estar com Ele, é habitar com Ele, é mergulhar com Ele. O pagamento é o mérito é Ele que conquistou no madeiro por nós. O pagamento é
você já ouviu a revelação dele para você, aplauda o Pai, por favor. Aplauda o nosso Pai. Você acompanhou mais uma programação do Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Acesse nosso site oficial evangelhodepoder.com.br. Inscreva-se agora mesmo em nosso canal de vídeos youtube.com/miqueiascas13. E não esqueça de selecionar o sino de notificação para ser avisado de todos os nossos vídeos. Para saber mais sobre nossa programação, visite nossas redes sociais. Procure por Evangelho de Poder e Miqueias Cas13 Oficial no Facebook e Instagram. Participe conosco de nossos cultos e eventos. Ministério Apostólico Evangelho de Poder.